Olá, bom dia! Que alegria podemos contemplar o amor e cuidado do Senhor para com as nossas vidas. E hoje nós estamos aqui para aprendermos mais um pouco da palavra, nesse minuto na palavra, onde o Senhor tem manifestado a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas e tem trago para o nosso coração palavras de libertação, encorajamento, de força e de renovo. E hoje o texto que tem queimado no meu coração há dias, um texto muito conhecido, mas a palavra de Deus ela se renova a cada dia. E eu sei que tem algo novo do céu para as nossas vidas hoje. Então leia comigo Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 35, Jesus ele apazigua a tempestade. Talvez hoje você esteja vivendo um cenário de tempestade na sua vida. Talvez hoje você esteja vivendo um cenário de enfermidades, de tristezas na alma, de percas, de questionamentos. E esse texto ele vem trazendo uma resposta para o seu coração. Jesus ele está conosco em todos os momentos. Nós precisamos ter maturidade e permitir que os nossos olhos espirituais nos leve a esse lugar de paz, mesmo diante da tempestade. Esse texto ele começa trazendo uma palavra que precisa firmar no nosso coração. Ele diz assim, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Passemos para outra margem. Jesus disse, passemos. Jesus ele se incluiu nessa passagem. Ele não disse aos seus discípulos, vocês irão e a gente se vê logo ali, como aconteceu em algumas vezes. Mas nesse contexto, os discípulos, o que eles aprenderam, o que eles viveram nessa tempestade, essa lição não poderia ser ensinada em qualquer outro lugar. Talvez o que você esteja vivendo hoje é para o seu crescimento, é para o seu amadurecimento, é para o seu relacionamento, é para você se achegar a Cristo. E existem circunstâncias nas nossas vidas que elas virão para nós como um aprendizado. E eu creio que essa circunstância na vida dos discípulos, o mar era um lugar muito conhecido. O mar era um lugar onde eles tinham muita familiaridade. Eu sei que eles viveram muitas tempestades, mas aquela tempestade, ela tinha um propósito diferente. Aquela tempestade, ela tinha um propósito diferente. E quando Jesus diz, passemos para outra margem, Jesus está declarando algo ali, que eles irão sair de uma margem e que eles terão um percurso ali até chegar a outra margem, mas que Jesus estaria com eles. Então, se você hoje está vivendo uma circunstância semelhante a essa, se agarre a essa palavra. Jesus está com você. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Jesus estava com eles.
assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Eu quero pensar aqui sobre esse contexto. O texto diz que Jesus estava naquele barco e que havia outros barcos que o seguiam. Isso me faz pensar da diferença entre o barco onde Jesus estava por barcos que seguiam a Jesus. Talvez aquela multidão que estava ali acompanhando Jesus. Eles estavam ali simplesmente porque eles queriam ver o milagre, eles queriam contemplar o milagre. Mas o barco onde Jesus estava viveu o milagre. Viveu o milagre. Consegue perceber? E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Parece uma coisa comum, mas há um detalhe muito importante e muito diferente que faz toda a diferença. E ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo: Mestre, tu não te importa que perecemos? Ei, Jesus estava no lugar mais estratégico daquele barco, na polpa. A polpa, ela é o lugar do equilíbrio. A polpa é o lugar do domínio. Jesus não estava ali na polpa por acaso. Jesus estava mostrando aos discípulos aonde ele estava, mas eles estavam tão apavorados com a tempestade, com as circunstâncias, que eles não perceberam isso. E quando eles dizem: Senhor, tu não te importa, ali cresceu uma dúvida no coração dos discípulos. Ali cresceu uma dúvida no coração dos discípulos que bloquearam. Eles já tinham percebido, já tinham visto, contemplado tantos milagres. Mas o olhar deles ali para a tempestade isolou a manifestação da presença de Deus ali. Jesus estava dormindo tranquilamente. Uma posição, um gesto, uma manifestação de paz, de alguém que sabe realmente que ele está no controle. E ele sabia da essência de tudo aquilo. Porque quando os discípulos disseram: Senhor, tu não te importa que nós perecemos, ali eles estavam com um sentimento de morte. E Jesus tinha uma palavra do Pai, que a sua morte seria a cruz e não seria o mar que o engoliria. Por isso Jesus dormia, porque ele descansava numa palavra do Pai. E Jesus nos ensina, e ele traz essa palavra para confortar o nosso coração. Ele está na polpa. Ele está no lugar do controle, do equilíbrio. Se você está vivendo uma tempestade semelhante a essa, aonde tem te tirado o chão, aonde tem te levantado dúvidas, perceba Jesus na polpa. Enxergue Jesus na polpa. Ele está. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, cala-te. Jesus tem o poder, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Enquanto os discípulos olhavam para a tempestade, não para Jesus, o coração deles foram afligidos. Olhe para Jesus.
Ele está no controle. E Ele tem poder para acalmar todo e qualquer vento que tem se levantado sobre a sua vida, toda e qualquer tempestade que tem se levantado sobre a sua vida. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? O Senhor estava trabalhando ali, ensinando aos discípulos sobre fé. Aquela lição de fé. Colocou-os no lugar onde era muito familiar para eles, do qual eles achavam que tinham controle. Aquela lição, ela só poderia ser aprendida ali. Que o Senhor Jesus possa abrir os nossos olhos espirituais para que a gente perceba a presença dele no nosso barco, no controle das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, da nossa saúde. Deus, Ele está conosco. Aquela palavra foi libertadora aos discípulos e para as nossas vidas também. Vamos orar? Querido Deus e Pai, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, que a manifestação do Teu poder, ó Deus, seja real e absoluta, Senhor, nas nossas vidas. Pai, nós te pedimos perdão, Senhor, por permitir que em alguns momentos das nossas vidas a dúvida sucumbisse com a nossa fé. Que o olhar para as circunstâncias nos tirasse o olhar de Ti, Senhor. Pai, por misericórdia, Senhor, nós clamamos. Senhor, levanta-te, te faz presente, ó Deus, para que abra os nossos olhos para que nós percebemos a Tua presença, Senhor, nas nossas vidas, no nosso barco. Senhor, que nós possamos, ó Deus, viver, Senhor, diante da tempestade, Senhor, milagres vendo, Senhor, milagres acontecer nas nossas vidas. Senhor, libera, Senhor, esta palavra, Senhor. Aquieta-te, acalma-te. E a tempestade cessou, Pai, que nós possamos, ó Deus, viver, Senhor, esse milagre diário nas nossas vidas. Pai, nos dê, Senhor Jesus, maturidade para perceber, Senhor, que o Senhor é um Deus presente, onipotente, onisciente, que isso não fique, Senhor, somente, ó Deus, como palavras ditas, mas que elas possam criar raízes dentro do nosso coração, ó Deus. Visita, Senhor, essa pessoa hoje. Visita esse homem, essa mulher, que hoje talvez esteja vivendo, ó Pai, esse vento e esse mar, ó Deus. Que a palavra seja: aquieta-te. Pai, obrigado, ó Deus, por caminhar conosco todos os dias. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o seu dia seja olhando para Cristo, percebendo a presença de Cristo. Deus é bom.